Está começando mais um Pleno Esportes com muito carinho para você. Lembrando que o Pleno Esportes é transmitido pelo canal do YouTube, da TV Búzios e pelo portal Brim Brasil Rede Internacional de Mídia, levando o Pleno Esportes para outros países. Estamos também na MUBI TV por TV a cabo, fibra e streaming, e na TV Lagos, de segunda a sexta, das 7 às 8 horas da noite, pelo canal 10 da MUBI TV e nas principais operadoras a cabo do Brasil. No Pleno Esportes de hoje, nós vamos falar do Brasileirão, Copa do Brasil, que chegou às quartas de final. E você vai saber quais foram os times cariocas que passaram para a próxima fase. Libertadores da América, começando a disputa para uma vaga na quarta de final, e o UFC. Teremos um bate-papo olímpico falando do desempenho do Brasil com a força feminina no quadro de medalhas. Está no ar o seu programa de esportes favorito em Campos e região. Vem comigo nessa. Pela 20ª rodada do Brasileirão, tivemos um clássico polêmico, em clássico que não foi marcado por um futebol vistoso. O time com mais pegada venceu. Com uma marcação firme, o Vasco bateu por 2-0 o Fluminense e manteve o rival na zona de rebaixamento. Verratti e Vitor Luiz marcaram os gols. O gol do argentino Verratti, porém, foi recheado de polêmica. A bola primeiramente bate no braço de Léo e posteriormente explode no corpo do argentino. Daronco foi ao VAR para conferir se havia irregularidade, mas acabou confirmando o gol. Os vascaínos foram os melhores no geral. O Fluminense até esboçou uma reação no início do segundo tempo, mas teve muita dificuldade para criar. Com o resultado, o Vasco chegou a 27 pontos e ficou em 10º lugar na colocação da tabela. O Fluminense, com 20 pontos, ocupa a 18ª posição da tabela. O Vasco volta a campo no próximo domingo, às 16 horas, e enfrenta o Criciúma pelo Brasileirão. O próximo compromisso do Fluminense na competição é contra o Corinthians, no próximo sábado, às 21 horas. Botafogo perde, mas continua líder. Segue o líder. 5 gols, alternâncias no domínio da partida e emoção até o fim. Os papais que torceram por Botafogo e Juventude tiveram um início de domingo para colocar o coração à prova. É isso aí, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Em partida também pela 22ª rodada do Brasileirão, melhor para os gaúchos, que venceram por 3-2, após abrirem 3-0 no placar, sob o comando de quem? Nenê. É isso aí, lembra dele? O Nenê tá off, o pai tá off, tá on, né? Tinha uma parada assim? É isso aí. Danilo Boza, Carrilho e Marcelinho fizeram vantagem. Cuiabano e Marçal ainda descontaram para o Glorioso, que dominou o segundo tempo, mas não fez o suficiente para buscar um empate, o que manteria na liderança, e manteve ainda mesmo assim perdendo. Com a derrota, o Botafogo segue na primeira colocação com 43 pontos. Na próxima rodada, o Botafogo tem justamente o clássico contra o Flamengo. Aí, parceiro, domingo às 18h30, no Newton Santos, casa do Botafogo. Eu vou falar para você, como diz o meu querido amigo, que está aposentado agora, Galvão Bueno, teste para cardíaco, irmão. Flamengo empata e perde a chance de voltar à liderança do Brasileirão. Faltou um vencedor na partida entre Flamengo e Palmeiras, mas não foi por falta de tentativa. Rubro-negros e alviverdes fizeram um grande jogo no Maracanã, digno da rivalidade que construíram nos últimos anos. Inflamada pelo recente confronto lá das oitavas de final da Copa do Brasil, o placar de 1-1 neste último domingo teve gols de Arrascaeta, um dos melhores em campos, e Luíde, o garoto saiu do banco de apenas 18 anos e empatou para os paulistas já nos minutos finais. O jogo entre Flamengo e Palmeiras foi marcado por homenagens a Adílio e também a Rebeca Andrade, um dos maiores ídolos do Flamengo. Adílio faleceu na última semana. Foi homenageado com um mosaico em 3D.
A torcida também exibiu um bandeirão com a imagem de Rebeca Andrade. É isso aí, que é atleta do Flamengo, a maior medalhista da história do Brasil. Ouve isso, letras garrafais, a maior medalhista da história do Brasil. É isso aí, a ginasta ganhou 4 medalhas nas Olimpíadas de Paris, 1 ouro, 2 pratas e 1 bronze. Como falei, na próxima rodada teremos um clássico que poderá nos dizer muitas coisas na reta final desta competição. Pelo Brasileirão, Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo, no próximo domingo às 18h30. É isso aí. Façam suas apostas. E vamos de Copa do Brasil. Como havia falado aqui no programa da semana passada, mas vale a pena reforçar, afinal foram anos de espera para chegar a mais uma vez a uma quarta de final da Copa do Brasil. O Vasco venceu o Atlético Goianiense por 1-0 com um gol de Lucas Piton. Na semana passada, eu já tinha falado isso aqui para vocês, mas estou repetindo. O primeiro jogo tinha sido 1-1, o Vasco ganhou de 1-0 e fez a sua passagem para as quartas de final. E vale a pena lembrar que desde 2015 o Vasco não chegava a uma quarta de final, ou seja, há 9 anos. Botafogo dá adeus à Copa do Brasil. Agora o foco é total no Brasileirão. O Bahia venceu o Botafogo por 1-0 na Arena Fonte Nova. O gol foi marcado por Luciano Rodrigues, o Lúcio, para os mais íntimos como os torcedores baianos, e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. A partida ficou marcada pela expulsão de Gregory. Nos acréscimos do primeiro tempo, o meia alvinegro subiu com Arias e na queda acertou aqui, ó, socou, uma tentativa de soco no lateral, gerou uma polêmica danada, mas, enfim, a revisão foi pro VAR, o árbitro Rafael Klein decidiu pela expulsão do jogador do Botafogo. O lance mudou o rumo da partida, que era equilibrado. Depois só deu Bahia. Como no primeiro jogo tinha sido 1-1, como eu falei, no placar agregado deu Bahia 2-1, que avançou para as quartas de final. Carimbou o passaporte. Perdeu, mas ganhou. Flamengo nas quartas de final. Tá bom? Foi com susto, mas o Flamengo está classificado também para as quartas de final da Copa do Brasil. Na semana passada, o Flamengo e Palmeiras fizeram um jogão e deu Palmeiras 1-0 com gol de Vitor Reis no primeiro tempo. Pressionou, quase conseguiu levar a decisão para os pênaltis, mas foi eliminado. Dessa vez a história do jogo se inverteu. Se na vitória por 2-0 no Maracanã o Flamengo foi soberano na partida, no Allianz Parque o Verdão dominou, ditou o ritmo do jogo e ficou por detalhes de conseguir um placar melhor. A atuação do Flamengo, assim como foi a do time paulista no jogo de ida, foi apática e quase custou a classificação. O Fluminense está de fora também da Copa do Brasil, é isso aí. A reação nos acréscimos não foi o suficiente para evitar a eliminação para o Juventude, que abriu 2-0 e viu o tricolor empatar em 2-2 com gols aos 45 e aos 47 do segundo tempo. O time gaúcho venceu a primeira partida lá no Alfredo Jaconi e garantiu a vaga com gols de Lucas Barbosa e Marcelinho. Os primeiros sofridos pelo Flu na nova era, Thiago Silva, é isso aí, não deu para ele dessa vez. Cauã Elias e Keno foram os responsáveis pelos gols do Fluminense. Lembrando que as quartas de final da Copa do Brasil estão previstas para as semanas do dia 28 de agosto e 4 de setembro. Os confrontos serão definidos ainda através de sorteio. Ontem começou a disputa para uma vaga nas quartas de final da Libertadores e o primeiro time que entrou em campo foi o Fluminense, que foi até o Couto Pereira para enfrentar o Grêmio e saiu com uma derrota. Agora tem que fazer a lição de casa para poder avançar, ou melhor, se quiser avançar para as quartas de final, ou vai ficar pelo meio do caminho como ficou na Copa do Brasil. Hoje é a vez do Botafogo começar a sua luta por uma vaga e terá pela frente o Palmeiras, mas terá a seu favor a sua torcida, já que o jogo é em casa no Newton Santos, a partida que terá início daqui a pouco às 21h30.
Amanhã será o Flamengo que entra em campo pela Libertadores na disputa por mais uma vaga nas quartas de final, já que na semana passada garantiu uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo tem pela frente o time do Bolívar às 21h30 no Maracanã e precisa resolver em casa, já que o jogo da volta será na casa do adversário, lá na altitude. Aí o bicho pega. Ou seja, faz a lição de casa, vence logo por 3-0 e tá tudo certo. E calcem suas luvas de 4 onças, pois tivemos o UFC e brasileiros brilhando como sempre. Evento realizado neste último sábado em Las Vegas contou também com vitória de 3 brasileiros. O card preliminar do evento foi bem enxuto, com apenas 4 lutas, e 3 delas contaram com a participação de brasileiros. Carol Rosa encarou Pannie Kianzandi e foi dominante. Bem agressiva e técnica em pé, a brasileira castigou sua oponente com bons golpes no rosto e fortes chutes nas pernas. É isso aí. O nocaute não chegou por pouco, mas a vitória veio na decisão unânime dos juízes. Invicto no MMA, Jonathan Diniz fez uma apresentação muito boa contra Cal Williams. O brasileiro foi o melhor em pé, onde foi minando seu adversário, quase definindo no terceiro round com o castigo que aplicou com seus chutes. O William resistiu, mas Diniz levou a vitória por decisão unânime também dos juízes. Stephanie Luciano e Thalita Alencar fizeram uma boa luta na abertura do card preliminar. O combate foi praticamente todo em pé e Luciano levou a melhor na trocação, acertando os melhores golpes e evitando as tentativas de queda de sua oponente. Após 15 minutos, levou a vitória também por decisão unânime dos juízes. Cara, ninguém nocauteou dessa vez, hein? Vamos para o intervalo que você já sabe, mais rápido que o VAR. Vem comigo nessa. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Mateus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força, né? Cara, tipo Sicoob, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Vamos falar em voz ativa? Bora cantar? Vamos lá. Mas que uma escolha financeira se torne. Estamos de volta e vamos com o nosso momento Sicoob Fluminense. E vamos a informações da sua cooperativa de crédito, Sicoob Fluminense. O diretor-presidente do Sicoob Fluminense, Neilton Ribeiro da Silva, representou a cooperativa na comemoração dos 93 anos do Sindicato do Comércio Varejista de Campos dos Goitacazes, no dia 31 de julho. Neilton Silva atendeu a um convite direto do presidente do Sindivarejo, Maurício Cabral, associado do Sicoob Fluminense, e que também assumiu dia 8 de agosto a presidência da Associação Comercial e Industrial de Campos, a SIC. O Sicoob Fluminense vai participar do Café Contábil, projeto associativo e de amparo à classe, que será realizado em várias etapas no Sindivarejo, objetivando o desenvolvimento do setor. Em relação à SIC, Neilton Silva espera o desenvolvimento de um trabalho conjunto para a efetiva retomada da garantidora de crédito Garante Norte. E esta é a Semana do Cooperativismo. Temos uma palavra do diretor-presidente do Sicoob Fluminense, Neilton Ribeiro da Silva. Solta o VT, Paulinho. Estamos na Semana do Cooperativismo, promovida pelo Sicoob, para a disseminação da cultura cooperativista.
com o tema As cooperativas constroem um futuro melhor para todos. Em relação à nossa cooperativa, nós temos várias iniciativas, né? Nós estamos fazendo palestras para as escolas, nas escolas, para os alunos, e também temos atividades dentro da própria cooperativa, onde os alunos estão visitando e também participam de palestras, né, esclarecedoras do sistema financeiro. Para ficar por dentro de tudo que está acontecendo nesta semana, acesse o Instagram, @Cicobi Fluminense. E o diretor-presidente do Cicobi Fluminense, Neilton Ribeiro da Silva, participou entre os dias 7 e 9 de agosto do 15º Congresso Brasileiro do Cooperativismo de Crédito, o Concred, que reuniu na Expo Minas, em Belo Horizonte, 5.000 participantes de todo o país, dos quais mais de 70% são líderes cooperativistas e tomadores de decisão. O maior evento do cooperativismo financeiro do mundo é realizado desde 1999 pela Confederação Brasileira do Cooperativismo de Crédito. Com o tema Sustentabilidade Humana e o Mundo Exponencial, construir o futuro em tempos de transformação. O Concred 2024 foi epicentro das tendências, com interações valiosas, compartilhamento de conhecimentos e realização de negócios estratégicos na Feira do Cooperativista. Com palestras e workshops, o Congresso ofereceu uma jornada rica em aprendizado, network e oportunidades de negócios. Sou do Rio, sou Cicobi Fluminense. E hoje, senhoras e senhores, ao invés do nosso boletim olímpico, a gente vai ter um bate-papo olímpico, analisando tudo o que aconteceu nas Olimpíadas de Paris com o nosso convidado Bernardo Rust. Fala, Bernardo! Tudo bem, Glaucio? Prazer o pessoal de casa mais uma vez estar aqui no Pleno Esportes, falando desses jogos aí que foi de muita alegria pro Brasil, principalmente para as mulheres, né? Rapaz, não é coisa maravilhosa, você fala, até fiquei arrepiado. Eu te chamei aqui porque você é um cara que é um grande conhecedor do esporte no geral, né? Você gosta, uma enciclopédia esportiva, digamos assim. E essas Olimpíadas trouxe pra gente muita afirmação da parte das mulheres, né? E uma conquista muito grande, e a gente só tem aqui que aplaudir. Eu queria que você desse pra gente, pro pessoal de casa, a sua visão do que você achou das conquistas das meninas, da Olimpíada no modo geral em Paris, que eu acho que foi grandioso. Essas Olimpíadas foram as Olimpíadas da inclusão, né? As Olimpíadas da inclusão, principalmente das mulheres brasileiras em si. A gente ficou muito feliz. Minha avó, eu assisti ao ouro da Rebeca Andrade junto com a minha avó. E minha avó viu chorando, assim, ela, o que você tá chorando? Eu falei, é emoção, porque você vê uma menina tão nova, não, é da minha idade praticamente, né? Eu tenho 25 anos, é uma menina de 25 anos, já ser medalhista olímpica e já ser a maior medalhista olímpica da história do Brasil. É muito gratificante você ver momento, você ver o trabalho dela. E assim, é muito legal ver todo esse movimento com relação às mulheres, a Rebeca, a Flavinha, a Jade, a galera do vôlei também, a Thaísa se despedindo. Poxa, eu vi a Thaísa começando lá em 2008, sendo ouro em 2008, ouro em 2012, né? Essa medalha de bronze agora, ou seja, 3 vezes medalhista. Enfim, várias outras. A judoca também, que foi assim, Bia Souza. A própria Rafaela Silva também, que deu a volta por cima, e se não fosse por ela, a gente não teria conquistado a medalha de bronze no equipes mistas. Isso aí. Né? Então, assim, uma série de exemplos de mulheres que não só foram medalhistas, mas que contaram a história e fizeram a história acontecer. E acho que isso foi muito bacana. No geral, acho que essas Olimpíadas, por que eu falo que foram as Olimpíadas da Inclusão? 2021, em Tóquio, a gente teve as Olimpíadas, né, do Renascimento, aquelas Olimpíadas do a gente está acabando a Covid, está passando por isso, enfrentamos esse problema. E essa agora está sendo as Olimpíadas da inclusão, mais mulheres em foco, mais
mulheres presentes. Eu espero que para 2028 em Los Angeles seja muito, o número de mulheres seja ainda maior e a gente conquiste muito mais medalhas, né? Que a gente possa evoluir cada vez mais, porque o Brasil é um país de tamanho continental e a gente não ser uma potência olímpica é algo assim assustador, né? A gente está falando tanto de feminino e as 3 medalhas de ouro que o Brasil teve na seleção nessas Olimpíadas foram 3 medalhas femininas, que foi a Rebeca, a Bia e a dupla de vôlei. Dupla de vôlei, Ana Duda e Ana Patrícia. Isso aí, que também deram um show. Quanto tempo que eu não vibrava com o jogo de vôlei, rapaz, cada bloqueio, cada saque, cada coisa certa era a vibração e acho que o brasileiro, eu estava vendo uma entrevista esse final de semana falando sobre as Olimpíadas de 2028 em Los Angeles, e aí eles entrevistaram, acho que uma diretora de uma universidade lá da Califórnia mesmo, acho que era a Universidade de Califórnia, alguma coisa assim. E aí ela estava falando, aqui a gente prepara o estudante ou para a vida profissional, ou para ele ser um advogado ou um médico, ou ele vai ser para o esporte. Alguma das duas coisas ele vai ter que ser. Porque o cara que talvez não tenha um desempenho tão bom dentro da sala de aula, estudando, não tem um CR, que a gente chama aqui no Brasil, muito alto, mas talvez o cara é muito bom em algum esporte. Isso acaba desenvolvendo o esporte. Por isso que hoje, tirando o futebol e talvez o handebol, as ligas mais fortes dos esportes olímpicos são nos Estados Unidos, o basquete, os Estados Unidos a investem natação, muito na universidade, etc. né? E eu acho que o Brasil começou a fazer isso de uns 10 anos para cá, podemos dizer assim. A gente tem visto muito surgimento de atléticas universitárias, né? Que vem muito isso dos Estados Unidos, essa cultura. A gente tem visto assim uma integração maior. Tem os JUBs, que é os Jogos Universitários Brasileiros, está começando a engatinhar para começar a querer desenvolver um projeto igual aos Estados Unidos, mas ainda assim, está engateando. Os Estados Unidos já é formado nisso, né? E eu acho que o resultado tá aí. Estados Unidos, todo quadro olímpico briga. Acho que nesse ano terminou em primeiro lugar de novo. Então, assim, todo ano termina. Então, briga, né? Briga. É a maior potência junto com a China e Japão em matéria de esporte. Não tem jeito, porque existe o investimento, como você está falando, e desde a faculdade. Não é um investimento que começa... A gente pode até anteceder a universidade. Começa nas escolas. Que as escolas, lá você tem campeonato estadual de escola, você tem uma escola... E lá, se você ganhar um título estadual pela escola, você é lembrado pro resto da sua vida como um campeão estadual daquela juvenil por aquela escola. Então, assim, tem quadro e tudo. Algo muito... Tem quadro e tudo, isso é muito legal. A Paris, ela fez uma abertura espetacular, embaixo de chuva, muita chuva. E no Rio Sena, que também foi uma polêmica. Foi uma polêmica, né? Eu estava vendo, foi uma nadadora, eu não lembro do país, ela falou agora que dias após ela ter competido, ela passou 2 dias vomitando, 2 dias com náusea, 2 dias passando mal, e com diarreia, enfim. É uma polêmica que a gente não vai saber, não vai descobrir. Nunca a mesma coisa aconteceu aqui no Brasil também, quando a gente teve o Rio 2016, que a questão da Lagoa, Rodrigo de Freitas, tá legal, não tá legal, mas fato é que Paris fez uma grande Olimpíada, né? Fez uma grande Olimpíada com inclusão, como você falou, as mulheres empoderando, mandando, contribuindo e muito, principalmente para o Brasil. E agora a gente tem aí mais 4 anos pela frente, infelizmente chegou ao fim, né? A gente tem mais 4 anos pela frente para fazer crescer ainda mais, porque a gente teve, entre aspas, não vou dizer decepção, mas a gente esperava um ouro da Bia Ferreira no boxe, a gente esperava um ouro do Isaquias na canoagem, né? A gente esperava um ouro do feminino no vôlei, do masculino, desculpa, o feminino ganhou bronze, foi lá, fez uma super campanha, mas infelizmente se rendeu no fim. O vôlei masculino, eu nem consigo cobrar tanto, porque eu acho que a gente tem que ficar muito mais feliz com o resultado do que triste. Primeiro porque o vôlei masculino, a gente teve a saída do Bernardinho nesse ciclo, o Bernardinho voltou, acho, se eu não me engano, 7, 6 meses atrás, e você já conseguir chegar numa semifinal e fazer jogos bons, e jogos bons na Liga das Nações também, que é uma das principais competições de vôlei. Você fazer jogos assim, o Bernardinho está conseguindo reconstruir aquilo que foi perdido. A gente tem a nova geração, tem o Darlan,
Natan, tem o próprio Alan, tem jogadores surgindo, uma geração está se findando, Lucarelli, Lucão, o próprio Bruninho também se aposentou da seleção, enfim. E o vôlei a gente tem sempre essa renovação. Então acho que o vôlei masculino a gente tem muito mais, não é comemorar, mas ficar feliz com o resultado do que propriamente entristecer. Lógico, poderia ter capacidade para brigar por medalha, mas a Polônia vem muito tempo tendo sequência, Estados Unidos, a Itália vem muito tempo. Essa renovação que está acontecendo agora no Brasil já aconteceu há muito tempo atrás de outras seleções. E aí é todo aquele processo que tem que agora é botar, né, tirar a poeira, parar, analisar. O Bernardinho ainda não sabe se vai continuar à frente da seleção, tá essa polêmica. Mas a gente teve algumas, como eu falei, entre aspas, o Marco da Almeida no tiro com arco, que é primeiro do ranking, a gente esperava uma medalha e não veio. Mas enfim, foram situações que tá aí para provar que é dia após dia e você tem que querer muito. O próprio rapaz do tênis de mesa, que eu esqueci o nome. Calderano, a gente acreditava também que seria medalhista, primeiro por conta do desempenho dele no ranking, segundo por conta do desempenho dele nas Olimpíadas. Mas aí eu acredito muito que tenha passado pelo primeiro set, porque ele nas últimas duas competições ele veio, ele conquistou. Ele estava fechando o set, acho que estava 10-4, e aí o sueco lá, ele empatou 10-10, virou para 12-10. Ali acho que é impossível não mexer com o psicológico de ninguém, né? E acaba entrando muitos outros fatores dessa questão psicológica, mas enfim, são medalhas que a gente esperava, dada como certa, entre aspas, né? E que a gente acabou se surpreendendo e tendo aquilo de uma forma negativa, infelizmente não veio. Acho que o desempenho do Brasil não foi ruim, mas acho que poderia ter sido melhor. No geral não, 20º lugar na tabela ali de classificação. Eu acho que, como você falou, a gente esperava algo mais, porque a gente já tinha como certo algumas medalhas que não vieram. Aí eu queria perguntar a você para a gente fazer uma projeção, para a gente encerrar esse bate-papo aqui, esse bate-papo olímpico, que a gente está fazendo algumas análises aqui. Primeiro, do empoderamento feminino, né? A gente tem que parabenizar as nossas mulheres. Eu até estou terminando o programa com um texto em relação às mulheres, homenageando as mulheres e essa presença maciça delas, e que venha muito mais e que as mulheres conquistem muito mais coisas e que a gente pare. O Brasil deixa de ser um país machista, né, e comece a aplaudir, comece a trazer a mulher, porque a mulher tem todo o direito de estar onde está e acima ainda mais até dos homens. Eu queria que você fizesse uma projeção para 2028, que esperar do Brasil, o que esperar da delegação brasileira. Será que a gente consegue novamente levar um número maior de mulheres? Sim, a gente falar de projeção logo após um término de uma competição para uma competição daqui a 4 anos seria muito vago da minha parte, mas eu acredito que a gente tem tudo para evoluir ainda mais. Eu acho que o esporte olímpico do Brasil está evoluindo, está começando a engatear para evoluir, mas eu acho que a gente pode evoluir ainda mais. Eu acho que a gente tem capacidade de lutar por ainda mais medalhas em ainda mais modalidades, né? A gente precisa também saber... o Isaquias tá novo ainda, então não sabe se vai parar. A Rebeca está com 24 para 25, já está falando que não sabe se vem para as próximas Olimpíadas. O meu questionamento é como tem sido preparada a próxima geração para as Olimpíadas, né? Porque a gente tem alguns atletas novos, como por exemplo é o caso da Raíssa Leal, que tem 16 anos, então assim já tem pelo menos umas 3, 4 Olimpíadas para frente, e se o skate se mantiver. O próprio surf também tem alguns, o próprio João Chumbim, que é daqui da região dos Lagos, está começando, é novo, tem acho que 24, 25 anos, então também já tem algumas Olimpíadas pela frente, né? A própria geração feminina também de futebol feminino, tem algumas atletas novas de 23, 24 anos que ainda tem no mínimo umas 2 Olimpíadas pela frente. Então assim, mas e os outros esportes? E a ginástica, que causa muito impacto no joelho? A gente entende,
particularmente sou desportista, e o esporte que eu pratico, que é o handebol, é um esporte de muito contato no joelho. Então, qualquer impacto no joelho com 25, 26, 27 anos que você já deu, já não é a mesma coisa. Então a gente começa a entender um pouco o lado da Rebeca também. Então a gente precisa não só cuidar da geração que a gente tem para o próximo ciclo, mas também preparar aqueles que estão vindo para o próximo ciclo. Eu acho que esse é a principal importância, e isso passa muito também por essa questão da manutenção do número de mulheres, que a gente siga com o número de mulheres elevados, mas que a gente também eleve o número de homens, né? Com a vinda talvez da seleção brasileira de futebol, com a volta da seleção brasileira de futebol, que fez um pré-olímpico bom, mas acabou aí perdendo o último jogo para a Argentina. Não foi um jogo tão legal. Que o handball brasileiro masculino também, que eu acho muito legal isso, eu até comento muito com o meu amigo Mantena, que é um professor, um mestre de handball, que eu acho muito legal, porque no Brasil o handball feminino é mais evoluído que o handball masculino. Foi até campeão mundial já. Que o handebol masculino volte a frequentar umas Olimpíadas, está fora desde a Rio 2016. Então, assim, a gente torce para que alguns esportes voltem a ter evidência. O basquete também, feminino, a gente tinha Janete, tinha Hortência. O basquete feminino, depois dessa geração, sumiu. O feminino e o masculino, o masculino, depois de Oscar, depois nunca de mais Oscar, foi e, mesmo. assim, eu brinco muito, eu falei até o pessoal, rapaz, o Brasil tomou essa pecada. Eu falei, mas por incrível que pareça, o melhor jogo do Brasil nas Olimpíadas foi contra aqueles Estados Unidos. Foi o melhor jogo. Então, assim, eu acho muito importante que a gente mantenha, que a gente não decaia, mas que a gente também prepare novos atletas, dê esse prosseguimento para que a gente venha chegar em 2028 ainda mais forte, brigando por cada vez mais medalhas. Incentivo é tudo, incentivo no esporte é tudo. No esporte verdade. É tudo. E a gente está falando muito da Raíssa, da Bia, das meninas do vôlei, mas Da ginástica. Da ginástica, né? Da Rebeca. A gente esqueceu, você falou da Raíssa, da Tati Westweb, que foi medalhista no surf. É isso aí. Bernardo, cara, Amigo, muito obrigado por você aceitar a gente fazer esse bate-papo olímpico aqui, falar um pouquinho do que a gente achou das Olimpíadas e desse empoderamento feminino que só veio para somar. Obrigado pela presença do Pleno Esporte. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço o convite também da Valéria, nossa amiga, de estar aqui com vocês. Sempre que precisar, pode chamar. E é isso, que de legado para as Olimpíadas fique não somente essa questão do agora, mas que fique para o futuro, e que a seleção brasileira, né, que é o time Brasil, a gente podemos dizer assim, comece a se preparar ainda mais e novos talentos surjam para que em 2028 a gente venha conseguir ainda mais medalhas nos Jogos de Los Angeles. É isso aí, senhoras e senhores, e a gente vai ficando por aqui. A Valéria, que ele falou, é minha assessora, Valéria Ferraz, que sai descobrindo muitas pérolas no meio do esporte em campos, e a gente vai batendo esse papo, esse bate-bola e fazendo o Pleno Esporte da melhor forma para você. Depois desse bate-papo olímpico, a gente vai ficando por aqui com aquele intervalo que você já sabe, mais rápido que o VAR. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Cara, que sucesso isso. União de pessoas e crescer junto. Eu acho que deve ser tipo o Jorge Matheus, né? Com a nossa equipe, nossos fãs. Sempre tem alguém do lado ali pra dar uma força, né? Cara, tipo Cicobi, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. E o legal é que você participa dos resultados e, acima de tudo, tem voz ativa. Por falar em voz ativa, bora cantar? Vamos lá. Mas que uma escolha financeira se torne. O Pleno
Pleno Esportes fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho de sempre. Nos sigam nas redes sociais, @Pleno Esportes. Compartilhe o link do programa, fale do programa com seus amigos. Vamos aumentar ainda mais a nossa torcida. Agradecendo aos parceiros do Pleno Esportes, que é transmitido pelo canal do YouTube da TV Búzios, pelo portal Brim Brasil Rede Internacional de Mídia, que faz o Pleno Esporte chegar em outros países. Estamos também na MUBI TV por TV a cabo, fibra e streaming, e na TV Lagos de segunda a sexta, das 7 às 8 horas da noite pelo canal 10 da MUBI TV e nas principais operadoras a cabo do Brasil. E você, amigo e fã, fica coladinho com a gente pelo canal do YouTube da Plena TV ou pelos canais por assinatura Ver TV canal 03, SFNet canal 31 e NET TV canal 181, ou aponte o seu celular para o QR Code que está aqui na sua tela. Agradecendo aos nossos patrocinadores e a todos que fazem o programa acontecer. Paulinho, meu mestre dos magos na técnica e edição, Edmilson, meu cinegrafista, Bruno no suporte e, é claro, agradecendo sempre a sua companhia. O meu muito obrigado por você que ficou com a gente valorizando um programa que é feito para você. Eu quero terminar com uma reflexão sobre a participação das mulheres nas Olimpíadas de Paris. O Brasil levou para essa Olimpíada um número maior que os homens em nossa delegação. E foram elas as maiores responsáveis pelas nossas medalhas de ouro, prata e bronze. O que nos faz refletir sobre os preconceitos exercidos num país onde o machismo ainda se faz presente. Ser uma mulher em busca do reconhecimento no esporte e na vida é ter que mostrar sua garra a todo momento, determinação e resiliência, e nunca desistir dos seus sonhos. Porque não é fácil acreditar sempre e mostrar que é capaz de estar no mesmo patamar de igualdade que os homens, às vezes até em melhores condições. Infelizmente, o preconceito, ou melhor, o pré-julgamento de uma sociedade muitas vezes a impede de se expor e aclamar seus direitos. Felizmente, aos poucos isso está mudando e nos orgulha a cada dia. A Olimpíada de Paris veio para nos mostrar que a mulher não só pode, como deve estar no lugar mais alto do pódio, nos orgulhando e nos fazendo aprender a respeitá-las como deve ser. Que possamos estar aqui mostrando cada vez mais suas conquistas. Fica aqui o nosso parabéns para todas as mulheres que participaram das Olimpíadas de Paris 2024 e para todas as mulheres do mundo que lutam pelos seus direitos.